Não, eu já tive uma fase onde eu não queria saber de governo. Eu me irritei completamente, virei um anarcocapitalista ideológico. Você não votava, não é isso? Não votava. Hoje você está disposto a votar? Vota? Eu tive minha fase que eu votei. Inclusive, meu primeiro voto foi no Coronel Biratã Guimarães, alguém que eu admiro até hoje. Não vou entrar em detalhes aqui, só vou falar o número 111. E teve uma fase que eu não votava mais ninguém. E claro que existiam candidatos menos piores. Mas agora eu voltei a votar. Em 2018 eu já votei. Eu não tenho problema nenhum em falar em quem eu votei. Bolsonaro. Para governador, primeiro turno, votei no Major Costa e Silva. No segundo turno, que era o Calcinha Apertada e o Márcio França, eu anulei, porque, pelo amor de Deus, me recuso a votar em qualquer um desses dois. Talvez hoje eu tivesse votado no Márcio França só para ser contra o Dória. Para senador, eu fui obrigado a votar no Major Olímpio para tirar o Suplicy. E para estadual, votei no Marcelo Reis e federal, o Coronel Franciscon. Os dois perderam. Perfeito. O que mudou desde então, desde o Cogos, que era anarcocapitalista, para esse que já aceita, de algum modo, algum tipo de Estado, algum tamanho, um Estado de algum tamanho, pelo menos, né? Não, eu não aceito nenhum Estado. Eu sou contra a existência do Estado, eu sou anarcocapitalista. Mas eu voto. E existem anarcocapitalistas que defendem o voto. Por exemplo, o Murray Rothbard, que foi um grande economista da escola austríaca, ele defendia a participação do anarcocapitalista na política para adquirir alguns avanços, para que nós conquistemos alguns espaços numa sociedade onde o Estado tenta monopolizar tudo. Então, frear o avanço do estatismo, do progressismo, do totalitarismo, nos dá um espaço para respirar e continuar lutando pela liberdade. Essa constatação do Rothbard ficou patente durante a crise que nós vivemos em 2020 e 2021. O Hans Hoppe, que é um herdeiro intelectual do Rothbard, ele é mais radical que o Rothbard. Ele diz que a política deve ser rejeitada por princípios, mas ele não exclui o uso da política como uma ferramenta para conquistar princípios libertadores. Ele encara a política da mesma forma que eu. Nesse ponto eu sou hoppiano. A política seria uma arma do inimigo que o inimigo deixou no campo de batalha. Nada impede que você pegue a arma do inimigo e use contra ele. Nesse sentido, nós temos que reconhecer que a política não é um monolito. Embora haja realmente poderes que controlam vários partidos, a falsa cismogênese dos partidos políticos, não dá para dizer que todos os deputados, senadores, presidentes, governadores fazem parte deliberadamente, intencionalmente do mesmo grande projeto. Alguns deles são rebarbas, são pontos não controlados do sistema. Essas rebarbas, pontos não controlados do sistema, podem ser aproveitados por libertários para desmantelar o grande projeto estatizante que existe num nível global. O que os libertários não perceberam é que o grande mal do mundo não é a existência do Estado. Isso eu só fui enxergar quando eu me converti à Igreja Católica. O mal é o pecado. Esse é o grande mal que existe no universo. O pecado original que está no homem desde a queda de Adão é a raiz de todos os males. Não é o Estado, a ideologia X ou Y. Quando nós enxergamos isso, nós não nos recusamos a votar ou participar de algum processo político se isso evita um mal maior. Isso é o que o Pio X diria. Muitas vezes nós acabamos tendo que cooperar com o mal de alguma forma. Mas essa cooperação com o mal, que é inevitável na vida dentro do ambiente estatal, ela pode ser usada para conseguir um bem maior. E ela pode ser usada sem que nós deliberadamente pratiquemos o mal e violemos os nossos próprios princípios. Então não é um utilitarismo barato. Mas é realmente aquela doutrina católica do mal menor, que São Tomás de Aquino nos ensina. Nós não podemos, por puro comodismo purista, nos eximir de enxergar a realidade como ela é. Na realidade existe o Estado. Infelizmente, eu diria. O libertário não pode se contentar e falar: eu sou puro, eu me eximo de qualquer combate, eu vou ficar aqui no Twitter fazendo postagens puristas. Não se está ajudando ninguém. As pessoas sofrem hoje, elas são injustiçadas, perseguidas e morrem de fome hoje. E no futuro pode ser ainda pior. Então nós temos que tomar decisões iluminadas pela prudência, sem trair os nossos princípios, mas nós temos que agir. E não adianta negar que a política tem uma influência gigantesca na vida das pessoas. Eu mudei de estratégia. E eu mudei de estratégia justamente porque eu constatei a diferença de atitude entre os libertários puros e os conservadores e bolsonaristas. Por mais discordâncias econômicas que eu tenha com os bolsonaristas,
Quando veio a pior ditadura da história do Brasil, que eu não vou entrar em detalhes para não derrubar o canal de vocês, já que o meu canal caiu por isso mesmo, aquela coisa toda, não deixa a pessoa trabalhar, não deixa a pessoa respirar, não deixa a pessoa frequentar missas. Vocês viram, vocês sabem do que eu estou falando. Os bolsonaristas foram às ruas, foram brigar, foram se manifestar, foram perseguidos, tomaram busca e apreensão. E os libertários estavam no Twitter. Por mais que eu concorde com os libertários em termos de princípios econômicos e políticos, na prática, quem estava fazendo alguma coisa pelas minhas liberdades? Os bolsonaristas. Eu não vou concordar com os bolsonaristas em tudo, eu não vou virar um bolsonarista chucro que não vê os erros do Bolsonaro. Mas nós temos que entender que no curto prazo o Bolsonaro é o que nós temos. É uma estratégia de curto prazo para evitar uma total derrocada da sociedade brasileira que está prestes a ser vitimada pelo comunismo, pelo comunoglobalismo. Os comunistas já estão censurando a liberdade de expressão e a propriedade privada com o Bolsonaro no poder, passando por cima dele, tirando a governabilidade do executivo. Imagina se o Bolsonaro sai do poder, o que eles vão fazer? Não vai ter nada para freá-los. E os libertários, o que vão fazer? Eles vão pecar pela omissão? Eu continuo sendo um libertário anarcocapitalista, mas eu me recuso a pecar pela omissão. E nós só podemos agir iluminados pela razão. Quando nós estudamos estratégia política, estratégia em geral, e nós vemos Sun Tzu e outros autores, nós vemos o que eles falam. Cada oportunidade que nós capturamos, ela nos dá novas oportunidades multiplicadas. O libertário, se ele sair às ruas junto com os bolsonaristas e apresentar o que ele defende, ele vai propagar ideias libertárias. Se ele não fizer isso, ele vai ser considerado pelos conservadores como uma classe de covardes, infantiloides, pessoas utópicas. E muitos libertários, infelizmente, são assim. Eles têm um ideal utópico e não fazem nada quanto à realidade. A meta permanece, a meta que você tem permanece, só que os meios é que mudaram diante das circunstâncias. É isso, eu poderia resumir assim? Sim, não é uma coisa maquiavélica de os fins justificam os meios. Nós nunca violaremos nossos princípios. Mas nós temos que adotar estratégias. São estratégias que podem até ser moralmente perigosas. Entrar na política, por exemplo, se candidatar a um cargo. É claro que é uma coisa perigosíssima. Você pensa claro. nesse caminho? É a mesma coisa que um sujeito que fez voto de castidade ir numa festa cheia de mulher de biquíni. É uma coisa perigosíssima. Agora, se uma das mulheres de biquíni estiver infartando, ele vai ter que salvar a vida dela, senão ele não é um bom cristão. É perigoso? É. Da mesma forma, o Brasil está infartando. Se o libertário se recusa a entrar na política, ele vai deixar a sociedade morrer, infartar. É perigoso entrar na política? Tem a tentação do poder? Tem. Mas guerra é guerra. Você cogita entrar na política? Não agora, não tenho nenhum plano em relação a isso, mas eu não vou aqui afirmar categoricamente nunca vou entrar na política. Mas planos mesmo, concretos, não.